Vocês já viram como é que eu vim, né? Tô descalço, tô na praia. Já posso falar? Pega, a voz já não tem mesmo, cara. Esse futebol, a voz tá acabando, cara. Problema de garganta. Não vou gritar mais no jogo, falando sério. Parar de gritar, cara. Deixa eu falar uma coisa pra você. Antes me pergunta. Pra você não, pra vocês. Cara, o futebol tá ficando muito chato, viu? Sinceramente, é assim. Treinador é questionado pelo time que escala. Treinador é questionado quando faz uma mudança e o time não ganha, quer dizer, mexeu mal. Você perde um jogo, o campo está muito ruim, muito pesado. Meu Deus, não, perdi porque meu time não se adaptou ao campo. Não, o campo é por dois. Está ventando demais, venta por dois. 90% das vezes, quando se perde um jogo, é o árbitro, né? Agora o jornalista, cara. Faz gol, tu não pode comemorar, né? Tu não pode ir perto da torcida. Eles fazem um campo agora sem alambrado, sem espaço. O torcedor está quase ali dentro, o cara vai comemorar ali e tem que abraçar o torcedor. Não pode. E agora consegue chegar ao cúmulo de dizer que foi marcado ou não uma situação, ou marcado e desmarcado por causa de um cara que todo mundo conhece que é íntegro. Pelo amor de Deus, a gente vai para esse futebol, cara. Chega de reclamar, cara. Chega de tirar a responsabilidade para os outros, cara. Porra, se perdeu é porque o outro foi melhor, cara. Às vezes não. Tu joga melhor e tu perde. Acontece, é futebol. Agora começar a botar... Daqui a pouco vai ser em quem, cara? Daqui a pouco vai chegar num momento que tu não joga mais. Futebol deixa de ser paixão. Porque futebol se cria responsabilidades enormes para você justificar a derrota. Está na hora de parar um pouco, cara. Esse futebol é pentacampeão do mundo, cara. Sabe? Está um pouquinho pesado. É pesado para juiz, é pesado... Agora está ficando pesado para jornalista. E vocês são culpados, cara. Vocês são culpados, porque vocês dão ênfase demais a esse problema que aconteceu aí no Flamengo e Santos. Eu tenho uma admiração grande pelo presidente do Flamengo, já falei isso. Outro dia, num Fla-Flu, ele depois do jogo estava reclamando com a arbitragem. Eu falei, está reclamando com a arbitragem, o gol foi precedido de falta, que o cara deu pouco desconto. Eu falei, bandeira, ô presidente, tá brincando, cara. Então tem que parar esse negócio, cara. Chega, tá chato. Aí vocês aproveitam um negócio desse, né? É sensacional, assunto, porque é programa demais para pouco assunto. Aí vocês dão uma ênfase desse tamanho. Quer dizer, não foi valorizado a atuação do Flamengo, classificou. A vitória do Santos foi uma vitória limpa, merecida. Porra, não, acho que está na hora de parar, cara. Tá, pelo amor de Deus, cara. Porque é melhor o cara ir vai pro teatro, vai pro cinema. É melhor, cara. Aí tu chega, esse produtor, que filme feio, filme mal feito, que figurino ruim. Aí tu reclama sozinho, mas tu nem sabe quem fez o figurino, entendeu? E o negócio do futebol tá ficando muito... É polêmica demais, sabe? Tem sempre subterfúgio para tentar justificar alguma coisa. Vamos para lá. Eu estava precisando falar, porque... Primeiro que eu conheço o cara, entendeu? Eu meto a mão no fogo por ele. É um cara corretíssimo. Como de repente está ali metendo a mão para algum de vocês agora. Se faz descambar para esse lado, né? Tem sempre desculpa. O campo, a bola está pesado, está ventando, é o juiz. Agora é o jornalista. O jornalista vai mudar uma atitude de arbitragem? Tá louco, cara. Só aqui no Brasil mesmo. Esse jogo contra a Ponte, o Fluminense tem um bom retrospecto como
4 partidas, 2 vitórias, 2 empates. Você acha que se deve mais a características dos próprios jogadores mesmo? Não. Como é que você explica isso? Não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. Normalmente em casa você joga com uma preocupação maior de ter que ser o protagonista, você é o mandante, você tem que atacar mais, você tem que vencer mais, né? Isso, às vezes, dá para você aproveitar bem, quando tem jogadores rápidos. Mas a Ponte não é um time que se atira muito, não. Tem uma movimentação muito boa. A Ponte, às vezes, se faz de dominada. O próprio jogo do Bahia diz isso. Você pegar os melhores momentos ofensivamente da Ponte contra o Bahia, você diz que o Bahia era o mandante. É um time muito perigoso. Esse menino aí, Sheik, menino. Ele correu o que ele corre, ele é menino. Eu tenho uma admiração enorme por ele. Fiquei muito chateado quando cheguei aqui em 2011, naquela vez, fui justamente 3, 4 dias após o problema, que ele tinha saído. Tenho adoração por esse jogador. O Lucas, outro menino, está fazendo a diferença, está muito bem. O Elton já foi meu jogador do Inter, também está num momento muito bom. Se você reparar, o primeiro gol da Ponte, os 2 volantes estavam dentro da área lá contra esse último jogo da Sul-Americana. É jogo complicado. Nós estamos procurando o nosso melhor. Nós não estamos no nosso melhor. Eu acho que nós vamos encorpar quando voltarem 2, 3 jogadores aí que estão de fora. Mas vamos lá fazer o jogo pelo jogo. Sem abdicar de nada daquilo que nós estamos acostumados a fazer. Sabendo que jogar em Campinas é complicado. Eu conheço muito bem. Abel, me chamou a atenção o seu pensamento no começo. Você está no futebol há muito mais tempo que eu. Você acha que antigamente tinha menos reclamação, tinha menos mimimi? Você acredita que um dia o futebol possa ser, sei lá, menos chato que está sendo vivido? Sabe o que acontece? Nós não tínhamos, quando jogava, por exemplo, nós não tínhamos muita... Você conversava com o árbitro. Tem árbitro hoje que não permite isso. Você conversava com ele, trocava ideia com ele. Mas você nós nunca exagerávamos na reclamação, naquela forma assintosa, qualquer coisa correr para cima do juiz, não. Que os caras tinham muita moral, entendeu? Eles tinham muita moral. Ele não tinha perdão. Então havia aquele negócio, aqui termina meu limite, aqui começa do árbitro. Nós não ultrapassávamos aquela linha. Nós éramos mais respeitados por eles também, mas nós tínhamos um respeito muito grande. Tu tá louco? Aquele Bosquilo, uma vez, ele apitou um jogo Remo e Fluminense, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, não lembro bem, no campo do Remo, né, nesse estádio grande que eles têm lá. Acabou o jogo, eu sei que depois de muito tempo, já ter trocado a roupa e tudo, o árbitro, o vestiário era colado ao do visitante. E pagaram a cota do jogo do Bosquila com nota na época, 10 cruzeiros, sei lá, então era um pacote de dinheiro. E ele falou assim, vocês vão pagar com esse dinheiro desse jeito aí, né? Óbvio que o cara tirou da renda. Aí ele pegou um revólver e falou pro cara, então tá bem, vai me pagar, mas pode começar a contar. Porra, ele ia contar uma hora aqui dentro de um saco de armazém, sei lá. Então os caras assim, cara, você passava do limite, ele te dava logo uma lição de moral, tudo. A gente não ultrapassava não, havia muito menos, era muito mais glamour, um troço muito mais bonito, né? Hoje o futebol tem muito número, tem muita pesquisa, muito detalhe, é muita gente trabalhando, sabe? E você tem que usar isso, porque se você não usa, o adversário está usando. Então a gente vai para o jogo sabendo o lado que o adversário permite mais cruzamento, menos cruzamento. Esse time aqui não sofre gol de cabeça, não adianta você ficar levantando bola na área, e tem que criar situações diferentes. Isso tudo aí vem muito mastigado, sabe? Então é assim, em questão árbitra, é isso que eu estou te falando, havia um respeito muito maior
de nós, na época, jogadores, para os árbitros. E falando em pesquisa em números, alguns números me chamaram a atenção. Estava olhando o Dourado, tem 23 gols nessa temporada, o Richarlison 15. Você acha que esses dois jogadores foram fundamentais, muito importantes para a temporada do Fluminense? Claro. A gente trabalha para ganhar jogo, né? Para ganhar jogo tem que fazer gol. Então, se são, quanto? 23 e 15? 38. É gol pra caramba. De dois jogadores, né? 38 gols não é qualquer dupla que faz. Nós temos aí duplas no futebol brasileiro com muito mais nome, muito mais status e não tem esse rendimento. São dois jogadores fundamentais aí a nível de esquema tático. Abel, em cima do que ela te perguntou a respeito do mimimi do futebol moderno, você acredita que se regulamentar a arbitragem de vídeo, isso acaba um pouco? Sabe, sinceramente, cara, eu sempre achei que o árbitro tem que ser profissional. Isso eu concordo plenamente. Agora, te garantir que vai melhorar, não acredito. Não acredito porque pelo tipo de educação que nós temos, povo latino, tudo isso tem um tipo de característica diferente, sabe? Você, por exemplo, vê o exemplo de futebol alemão, futebol inglês, existem marcações bem equivocadas. E você não vê esse tipo de situação. Eu lembro que teve um jogo, cara, eu estava na França, no Marseille, e teve um jogo do Paris Saint-Germain, sinceramente, não vem à minha cabeça. Não sei se foi contra o Lyon, se foi contra o Bordeaux. E teve duas situações marcadas de forma muito errada e que isso favoreceu um dos times, também não lembro quem foi. O interessante disso não é que houve o erro e que a derrota foi ocasionada por esses erros. Foi no dia seguinte, no L'Équipe, que é o jornal mais lido de esporte na França, não ter dado a mínima ênfase aos erros de arbitragem. Então isso vem, aquela primeira colocação que eu fiz aqui, de que agora já não tem mais quem se atirar a culpa, se atirar a responsabilidade em cima de um jornalista. É uma coisa totalmente equivocada. E falei que vocês são culpados também, porque vocês dão uma ênfase enorme ao que não é certo, ao que não foi correto. Entende? Foi pênalti. Foi. Não marcou, voltou. Não interessa. É o árbitro. O árbitro errou, o árbitro acertou, acabou. Isso vai ser o ano todo. Ou para um lado ou para o outro. Então, por isso, está ficando chato o futebol, cara, sabe? Já não pode mais ir jogo de camisa, porque é agressão. Tu passa por quatro caras de outro clube, de outro time, vê que está com a camisa, está sozinho, porque a parada é que é sempre uma covardia enorme, né? 5 contra 1, 6 contra 2. Então, vai parar onde futebol? Por isso que eu acho que eu sou a favor do profissionalismo, como eu sou a favor do regime presidencialista, está fora de questão, tem que ser remunerado também, para também ser cobrado, né? Mas a nível daquilo que nós chamamos aqui, o nosso povo é um pouquinho complicado. O torcedor do Fluminense pode esperar anúncio de contratações na próxima semana? Não. Saiu alguém? Saiu alguém? Só vai trazer que sair, cara. Então, isso aí não me tira o sono, não. Fazer o quê, cara? Olha, eu entrei com 3 jogadores agora desse jogo aí que não tinham jogado nenhum jogo sul-americano. O Marlon foi um, o Norton foi outro, o Erle foi outro, cara. Começou mal o negócio, muito mal por sinal. Depois melhorou muito, conseguimos vencer. E é assim que na vida, se sair alguém, vai ter contratação. Já veio uma, já. Pô, vocês querem mais? Miguel, queria que você comentasse as questões da tua defesa, porque o Renato já falou recentemente, né?
jogar novamente nesse jogo, os dois voltando e o Marlon substituindo o Léo? Eu não defini ainda a zaga, porque foi simplesmente muito bom a participação do Renato. A coisa quando estava engrenando, já no campeonato, ficava aquele turno, parece, uns 7 jogos sem sofrer gol, ele começou a sentir. Ele ainda jogou alguns jogos, mas sentiu. E depois você acompanhou, né? As mudanças foram acontecendo. Não se jogava 3, 4 jogos seguidos com a mesma zaga. E agora ele voltou muitíssimo bem, porque ele conseguiu dar uma consistência que nós não tivemos no primeiro tempo, inclusive com saídas para o ataque muito boas. Agora nos laterais não tenha dúvida, é isso aí que você falou, vai voltar o Lucas e vai estrear o Marlon. Marlon, gostei muito um pouquinho que ele jogou nesse jogo, mas tu vê nos treinamentos ainda que ele está um pouquinho inibido, não está ainda no nível normal, ideal. Mas isso também só vai pegar jogando com a equipe titular, né? Então, esse jogo nós vamos começar com ele. Que é um jogador que eu não quero nada a mais do que ele fez nos 3 jogos que fez contra nós esse ano. Se ele fizer aquilo ali, eu vou ficar muito contente. Porque não foi o tipo, sabe quando é o tipo de contratação que você faz? A gente conversa aqui com todos, né? Eu, Leomir, Fábio Moreno, sou uma parte técnica, o Marcelo Teixeira, o Torres, o Marcão. Sempre tem uma opinião ou outra divergente. E não teve. Né? E como nós começamos o ano, só tínhamos o Léo, depois comecei a meter o Calazans de lateral, tem jogo que foi bem, tem jogo que nem tanto. Depois foi mais carente, teve que entrar já no sufoco. O Léo não andou lá muito bem. Mas esse era o jogador que nós queríamos desde o início, e foi complicado o negócio. Porque era titular do Criciúma também, né? Os caras estavam começando o ano e a ideia de todos os times não é subir para a primeira. E pro Criciúma era uma perda. Tanto que hoje ainda está jogando, o quarto zagueiro está jogando no lateral esquerdo. Então esse jogador, por incrível assim, sabe, não teve nenhum tipo de, olha, não acho, penso isso, não. Ele agradou a todos nós, desde o primeiro jogo, no segundo jogo, no jogo lá em Juiz de Fora. E eu posso te falar, cara, esse cara, quando ele soltar, tiver ambientado, vai pro fogo? Vai, cara. Né? É jogo, tem que ir. Não acontece agora, está acontecendo na frente. Inclusive eu coloquei nesse jogo justamente para ele já começar a pegar um pouquinho da manha dos colegas, característica. Mas esse tipo de jogador não me preocupa não. Estou até ansioso para, assim, esperando a hora do jogo para ver como ele vai se portar. Abel, ficou satisfeito com o retorno do Wellington Silva e ele está à disposição no próximo jogo agora? Ficou ali uma pouca dúvida. Ele não está sentindo mais nada, né? Ele já não tem nada há algum tempo. Probleminha de fuso horário, mas a princípio ele está na relação. Vamos ver se começa, não começa. Ele estando no grupo já é uma grande opção, né? Mas vamos aguardar até domingo. Porque esse é um jogo chato. Penso muito bem, é um jogo chato, é um jogo difícil, é um jogo complicado. Se você analisar os momentos do Bahia, como eu falei, você pensa que o mandante é o Bahia. E o resultado foi 3-0. É um negócio meio... E o torcedor lá incentiva bastante. É jogo chato. Mas nós vamos tentar manter esse retrospecto nosso aí fora de casa muito bom. Queria que você comentasse um pouco sobre a sua força, qual é o trabalho que você fez agora, quando ele vai voltar, e emendando o sua força, se você acha que o Scarpa está sentindo muito em campo a falta dele?
Não, Scarpa não. Quem sente a falta dele é a equipe, como um todo. É um jogador que dá uma dinâmica muito grande à equipe, muito inteligente. E tendo esse jogador junto com o Scarpa, essa equipe dá uma encorpada muito boa. Como eu já coloquei, que a partir do momento que eu começar, não é nem a colocar, que ele pegar, entrar, pegar ritmo, como vai ser com o Júnior. O Douglas, eu fico com uma equipe com equilíbrio muito bom. Agora, o Sornosa, ele vai começar a estar participando já dos treinamentos, mas se você reparar, nessa segunda parte aqui, quando vocês já entraram aqui e viram, ele estava normal. Na primeira parte ele mancava um pouquinho. Mas é isso, até ele perder o medo, até ele começar a tirar do subconsciente se está sentindo algum tipo de dor, não está. A recuperação dele foi fantástica, muito antes do previsto, mas quando vai voltar, não vai voltar, aí é quando vê que os colegas tiveram cuidado com ele, uma ou outra situação, tirava o pé. Quando ele começar a dividir e ver que o negócio está firme, isso aí é uma mais-valia para a equipe. É isso? Gabriel, rapidinho, geralmente você hoje está mais relaxado ali, um momento mais tranquilo, ou é para dar um descanso ao pé? Ou é? Vai fazer um descanso ao pé? Cara, aqui nós temos Não, cara. Eu tava ali, o cara foi cortar minha unha, que eu tô com ciático ruim. Nós temos um camarada que faz o trato do pezinho de todo mundo, né? Os caras têm pezinho bonito. O meu nem parece que eu joguei, já viu minhas unhas? Nenhum jogador tem as 10 unhas, eu tenho as 10. Então, ele cortou ali, cara, não quis botar tênis de novo, por quê? Vou ter que abaixar, meu ciático tá ruim, cara. É a voz, o ciático, tá tudo ruim. Eu espero que meu time esteja bem domingo. É uma lesão comum, uma lesão chata, uma lesão que ela deixa tipo ainda, né? Quando você, recentemente, tipo 20 dias depois, você cura, você vai fazer uma imagem, ela deixa lá uma sombra, alguma coisinha. Não, aquilo provou que ele teve uma inflamação no púbis, que não existe mais, né? Então está ficando normal. É chato, né? Porque o jogador se despediu, o jogador criou uma expectativa, o jogador de repente... a cabeça dele, né, a nossa, independente de ter sido Hélito ou não, começa a se projetar, se programar a nível de futuro, algumas situações, né, lá para frente, que é o que vem acontecendo, né? Para acontecer alguma coisa na tua vida, tu tem que sonhar com aquilo. Se você não tiver sonho, não tem nada. E é chato no psicológico, né? Mas ele está bem tranquilo, ele é um cara muito querido aqui, ele é muito brincalhão, ele é um cara querido pelos jogadores. Isso ameniza um pouquinho, né? Claro, a decepção. Mas está bem, está inserido e assim que se for começar o jogo, para ele vai ser legal. O negócio é ele está no bolo, entendeu? Mas é desagradável, né? Fazer uma viagem... ou cansativo, chegar lá depois, fazer um exame e tal, o cara diz que o exame não está bom, aí tu pega o avião e volta. É desagradável. Mas essa nossa viagem também foi muito desagradável. E nós fomos lá e superamos. A ida foi brava. Eu nunca vi um lugar para passar na fiscalização, cara. Pô, nunca vi aquilo, 1h30 numa fila. Um negócio surreal. Já tive feito escala em Bogotá, mais um tempo de espera. Na volta não. A volta foi um negócio fantástico. Porra, 80% da tripulação tricolor. Entramos, os caras botaram uma bandeira enorme na porta do avião e dentro do avião tinha o hino do Fluminense. Porra, isso que é melhor que isso. Foi sério, foi um troço. Pô, os caras ganharam 7 camisas, 8 presentes, as camisas que tinha lá deu para os caras. Bom demais, cara. Mas ainda foi brabo. Temos que, se for LDU, temos que rever isso aí, porque foi pesado. Você acha que está reclamando até agora. Tá bom?